Se a gente parar para pensar, se não fosse as cooperativas de crédito para assistirem esses proprietários, né, essas pequenas propriedades, talvez o agro não tivesse se desenvolvido como se desenvolveu. Porque o Teio falou, os bancos não queriam os pequenos. E é justamente esse um diferencial que vocês têm, né? Vocês acabam fortalecendo o desenvolvimento regional, o agro, vocês conhecem o cliente, né? Vocês, é aquela coisa no olho, é um atendimento direto, né? Sim, Joyce. Eu acho que se não fossem as cooperativas no Brasil, tanto as cooperativas de produção como as cooperativas de crédito, com certeza o agro brasileiro não seria a potência mundial que ela é. Justamente por isso, os bancos, desde o século passado, eles sempre quiseram financiar os grandes produtores. Porque é mais seguro, você fazia todo o seu projeto de crédito rural em poucas operações, e as cooperativas de crédito, principalmente o Sicredi, ele está em cidades e regiões que não tem um banco sequer. Por exemplo, o Sicredi está em mais de 200 municípios, onde ele é a única instituição financeira. Então, além de atender o agronegócio, ele atende toda a população, ele recolhe impostos. Então, esse papel das cooperativas de crédito, sem dúvida, foi fundamental para o crescimento do agro, né, junto com o investimento em tecnologia, mas o crédito, principalmente, chegou em todos os produtores, independente do tamanho, através das cooperativas de crédito. E ainda hoje, os grandes bancos não querem atender a pequena propriedade, né? Tem um diretor aí de um grande banco, o diretor de agro do banco, é meio que denegrindo a imagem, dizendo que foi o seu tempo de ouro do agro, né? Como se o agro estivesse em crise e que eles estão tirando o pé do freio, só querem agora atender o grande e o médio. Mas eles sempre estiveram de olho no grande e no médio, né? Eu acho que a grande diferença do Sicredi, das cooperativas, é que ele sempre esteve ao lado do produtor, independente do cenário, independente das condições. Quando um grande banco oferta crédito rural, como eu disse antes, ele quer fazer poucas operações de grandes volumes. Mas o fato dele não conhecer o produtor, não estar próximo, fisicamente inclusive, ele não tem aquela fidelização que nós temos nas cooperativas de crédito. Hoje, a gente está financiando a terceira geração de produtores rurais em todo o Brasil. Então, eu sei para quem a gente empresta, eu conheço a família, eu conheço o avô, o filho. Então, a gente tem hoje uma qualidade no crédito muito grande. Então, de fato, o Sicredi hoje ele é o segundo maior repassador de crédito rural do Brasil, atrás só de um banco público. Se for considerar uma instituição financeira privada, é a maior hoje do Brasil. Em quantidade de operações, é a maior disparada no Brasil, porque a gente faz financiamentos desde o micro produtor rural até os grandes produtores também em várias regiões do país. E acaba criando, né, uma relação de confiança. Você conhece o pai, a terceira geração, conheceu o avô, está conhecendo o filho. Então, difícil. Você sabe para quem está emprestando o dinheiro, como colocou aqui o Adilson, isso é importante, essa relação de confiança, coisa que os grandes bancos acabam não criando, né? Eles acabam, às vezes, apostando muito na grande propriedade e, às vezes, é o grande que dá o calote. Você vê lá no Rio Grande do Sul, a gente teve 25 casos de suicídio só esse ano. E qual que é o principal problema desse produtor? As dívidas. Ele está sem apoio, ficou sozinho e ele chega ao limite porque o produtor rural, ele é honesto, ele honra com os compromissos dele, né? É importante você mencionar isso, que a gente tem um processo que nós temos conheça seu associado. Então, você conhece não só toda a família dele, as raízes dele, a propriedade dele. E muitas vezes a gente funciona até como uma pessoa que dá assistência, dá uma preparação para ele, inclusive orientação financeira. Temos vários programas que conduzem para que ele tenha uma prosperidade maior no negócio dele. Então, dificilmente você tem um calote de uma pessoa assim. Essas pessoas, como tu mencionou, que chegaram ao extremo de se suicidar, é porque eles preservam muito o seu CPF. Que você vê acontecer... e dentro do Sicredi isso é muito bem tratado, tanto que a inadimplência dentro do Sicredi, dentro desse setor é praticamente inexistente se for comparado com os grandes bancos que tentam atuar ou que atuam no agronegócio. Principalmente a gente tem colocado isso como principal fator de nós conhecermos e emprestarmos para quem a gente sabe que vai retornar e se por acaso acontecer algum imprevisto, tem como contornar isso.